Bom, pessoal, então vamos aqui à nossa aula sobre endereços IPv4 especiais. São particularmente duas redes sobre as quais a gente vai precisar falar. A primeira delas é a rede que a gente chama de loopback. Essa rede loopback é esse endereçamento 127.0.0.0/8, ou seja, qualquer endereço cujo primeiro octeto comece com 127. Então pode ser 127.0.0.1, por exemplo, que é o mais comum que vocês vão encontrar, mas pode ser 127.0.0.2, 127.10.11.13, enfim. Qualquer endereço que comece com 127 faz parte da rede loopback. E essa rede ela tem algumas características especiais. Por quê? Porque esta rede ela vai ser utilizada sempre pela sua própria máquina quando ela quer se comunicar com ela mesma, certo? Então a gente pode inclusive fazer um teste, por exemplo, para a gente ver se a sua placa de rede está funcional, fazendo um teste de ping, por exemplo, para um endereço da rede 127, tá? Então você tenta lá uma comunicação ping espaço 127.0.0.1, que é o mais comum das pessoas usarem. E a sua máquina tem que responder a esse ping. Por que essa rede 127 é utilizada? Porque muitas das vezes o seu computador ele vai ter dentro dele mesmo ele vai ter uma aplicação que vai ser servidora e uma outra aplicação que vai ser usuária dessa outra aplicação. E ambas as aplicações estão dentro do seu computador. Então o seu computador ele pode simultaneamente ser cliente e usuário em aplicações distintas instaladas na mesma máquina, tá? E aí como é que essas comunicações vão acontecer? Através do uso da rede loopback, do uso da rede 127. Então, assim, esse processo interno do kernel do sistema operacional vai fazer com que a sua máquina ela tenha sempre lá habilitado endereçamentos IPs da rede 127 para que eles possam ser utilizados de novo para fazer uma comunicação interna dentro do kernel da sua própria máquina, né? De tal forma que todos esses endereços da rede loopback eles podem ser acessados por essa rede local. Então, de novo, fazer um ping da sua própria máquina, fazer se está tudo funcionando, você pode usar essa rede como uma rede de teste. E ela tem esse objetivo de permitir que as aplicações clientes e servidoras dentro da sua própria máquina, elas possam estabelecer uma comunicação privada para serem executadas, certo? Essa é basicamente a funcionalidade da rede loopback e é por isso que essa rede 127 ela não é incluída nos endereços de classe A que a gente viu nas aulas de fundamentos de endereçamento IPv4. Fora a rede loopback, a gente tem também uma rede que a gente chama de rede link local, ou link local, tá? Para usar a expressão em português, que é essa rede 169.254.00/16, ou seja, qualquer rede cujo primeiro octeto comece com 69 e o segundo octeto comece com 254, tá? Ele vai ser esse bloco link local. E essa rede ela vai ser utilizada para colocar endereçamentos na máquina automaticamente, de uma forma que elas possam pelo menos se comunicar entre si no mesmo segmento de rede quando ela não conseguir um IP disponível. Eu vou explicar como esse processo acontece. Primeiro, a sua máquina é ligada, certo? Após essa máquina ser ligada, a primeira coisa que a sua máquina vai fazer é procurar para ver se ela está configurada com um IP fixo, ou seja, um IP que foi colocado no arquivo local do computador que ela vai precisar utilizar, tá? Ao verificar se existe um IP fixo ou não, claro, se ela tiver um IP fixo configurado, ela vai utilizar, mas se ela não tiver um IP fixo, ela vai procurar por um servidor DHCP na rede para poder conseguir um endereçamento alugado nesse servidor DHCP, né? Que na verdade é o que a maioria das máquinas fazem, né? Tirando os servidores, a maioria dos outros dispositivos que estão conectados na rede, tirando servidores, switch, roteadores que vão ter IP fixos, a maioria dos outros dispositivos que estão conectados na rede, eles vão utilizar DHCP. Então ele primeiro ligou a máquina, procurou por um IP fixo, não encontrou. Quando não encontrou, procurou um servidor DHCP. Se a sua máquina ou dispositivo não encontrar um servidor DHCP, aí sim o sistema operacional vai pegar a sua placa de rede e vai atribuir o endereçamento IP para ela desta rede link local, 169.254.00/16.
Por que que isso é feito? Por que que a sua máquina não fica sem endereçamento IP? Porque se você consegue, pega todos os dispositivos e consegue conectá-los localmente, através de um switch, por exemplo, e ali dentro você tem, por exemplo, uma impressora conectada, se essas máquinas não conseguirem usar nenhum endereçamento IP, elas não vão conseguir se comunicar entre si e elas também não vão conseguir se comunicar com essa impressora. Então, um usuário leigo que chega lá e conecta os cabos nos switches ou liga todo mundo numa rede local, através de um dispositivo Wi-Fi, por exemplo, e se as máquinas não conseguem ter endereçamento IP, elas não conseguem funcionar. Só que, se o próprio sistema operacional cuida para atribuir o endereçamento IP aos computadores aleatoriamente, de forma que você tem um endereçamento IP dessa rede 169.254 para cada um, mesmo que não haja configuração por parte do usuário, mesmo que não haja um endereçamento IP fixo, um servidor DHCP na rede, as máquinas conseguem assumir um determinado endereçamento IP que permite a elas pelo menos se comunicarem entre si naquela LAN. Então as máquinas vão conseguir se falar pelo menos ali localmente e elas vão, por exemplo, conseguir acessar o uso daquela impressora através do endereço da rede 169.254, entendeu? Então essa rede link local, ela existe para, caso todas as outras opções estejam disponíveis, ela ser uma rede que possa ser assumida para ser configurado diretamente através do sistema operacional, não precisar, por exemplo, da intervenção de usuário e permitir pelo menos que aquelas máquinas se comuniquem na LAN, para eles poderem utilizar em serviços, algum tipo de serviço de compartilhamento que eles tenham ali entre eles, embora esses IPs não possam ser usados para navegar para outros lugares, não podem acessar outras redes, eles não vão navegar na internet e assim por diante. Então, se você vê numa máquina um endereçamento IP, vai checar as configurações da máquina, o endereçamento IP dela, e vê que ela está utilizando um IP da rede 169.254, essa máquina ela não está online. Provavelmente ela está enfrentando problemas de conseguir um endereçamento IP com o servidor DHCP. E é por aí que você vai resolver esse tipo de problema. Tá certo? Essas são as duas redes que a gente precisou aprender hoje, a rede loopback e a rede de link local. Tá certo? A gente se vê na próxima aula.